Só no Rio Preto Shopping você encontra incomparáveis possibilidades e esplêndidos sabores em 2 praças de alimentação com mais de 40 opções de lojas. Rio Preto Shopping, o meu, o seu, o nosso shopping. Eu achei que você ia cantar alguma coisa. Eu tô aqui, ó. Não sabe se é reggae, não sabe se é forró. Eu também não sei. Boa tarde, pessoas. Sejam todos muito bem-vindos. Tá no ar agora mais um programa do Inter ao vivo, diretamente aqui da TV Rio Preto, canal 7 pela NET TV e também transmitido ao vivo pelo nosso site que está na sua tela, www.tvriopreto.tv. Eu e Kleber Coutinho estamos aqui para dar as boas-vindas para vocês do outro lado. Isso aí, né? Bem-vindos. Bem-vindos. Beijo especial também para aquela galera que fica grudadinha lá nas páginas do Facebook, porque é fácil. É só acessar a fanpage do Estúdio Inter ou da TV Rio Preto, que a gente já tá lá mostrando para você na íntegra o nosso programa. E aqui, beijo especial para a galera que acompanha os nossos bastidores no Instagram. A gente sempre entra um pouquinho aqui ao vivo no nosso Instagram, no meu Instagram, siga lá, @Thaís Celentano, para mostrar para vocês como é que funciona organizar esta o quê? Bagunça organizada. Tá vendo? Aqui a sintonia já tá ninja. Chique de lindo. Já tá ninja. Olha só que delícia. No programa de hoje, no primeiro bloco, nós vamos falar sobre empreendedorismo e a questão das empresas que traçam sucessões familiares. Como é que funciona isso? É fácil? Não é fácil? Nós temos um convidado aqui que vai ajudar a gente a entender um pouquinho. O Guilherme Micheletti, ele que é diretor da Polidroga, vai contar pra gente como é que isso foi aplicado na empresa e como é que isso pode servir de exemplo para outras empresas. E no segundo bloco, eu vou receber aqui o promotor público, o Dr. Vidal Serrano Nunes, que vai lançar um livro agora, dia 29. O livro se chama A Verdade sobre a Revolução de 1964. Tá preparado para descobrir junto comigo o que rolou nesse período? Porque eu sei que ele tem um caminhão de informações para compartilhar com a gente. Bacana isso, né? Legal demais. Eu falo que a história devia ser contada feita história em quadrinhos. Ia ser tão mais fácil da gente aprender. Por isso que eu tô adorando receber o Dr. Vidal aqui para contar pela ótica dele o que foi a Revolução de 64. Maravilha de programa Bom hoje. demais. Então tá preparado? Chega de lero-lero, porque está no ar mais um Estúdio Inter. Roda a vinheta. Quando surge ao viver de imponente. É em homenagem ao convidado? Palmeirense roxo? No gramado onde a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente e a dureza do prego falha. Ei, tá vendo? Em 30 segundos ele deu pra decorar o hino. Aí, só que quase que eu entrei. Ó, tricolor. Pronto, estraguei a homenagem pro hoje a gente tá aqui fazendo uma homenagem aos palmeirenses que vão ficar lá suando na frente da televisão, porque tem jogão hoje à noite, né, Guilherme? É isso mesmo, né? É isso mesmo. Hoje tem um jogo muito importante para nós palmeirenses. Estamos com o coração na mão, se tudo der certo, hoje vamos classificar. Hoje, acho que boa parte do Brasil hoje é palmeirense, né? Depois lá fora você acerta lá com esse cascaio pra eu ter cantado o hino. O cachezinho agora, né? Não, fica tranquilo. Beleza. Fica tranquilo. Palmeiras, patrocina a gente, Palmeiras. Fica a dica, né? Vai que cola. Vai que Olha só, acontece. gente. Vou conversar com o Guilherme Micheletti, ele que vai falar um pouquinho sobre a questão da sucessão familiar dentro das empresas, né? Como é que isso foi aplicado na Polidrogas e como isso pode ser aplicado na sua empresa, caso você também esteja nesse mesmo segmento. A gente sabe que hoje empresas familiares são cada vez mais comuns e muitas vezes as pessoas ficam com medo. Mantenham na família, terceiriza o serviço, colocam pessoas de fora. Como é que a gente faz para fazer a coisa continuar andando? Bem-vindo, Guilherme. Depois da gente falar do Palmeiras, agora vamos falar do teu negócio, né? Vamos lá. Primeiramente, boa tarde. Eu gostaria de agradecer por vocês. A gente está aqui. Boa tarde a todo mundo em casa. E brincadeiras à parte do Palmeiras. Mas que é de verdade. Que é de verdade. Que é de verdade. Que é um amor que passa de vô para... É sucessão familiar também, né? Sucessão familiar também. Se entra aqui no nosso tema de hoje. E a sucessão familiar, eu acredito que a minha sucessão familiar na minha empresa, na minha família, começou quando eu tinha 14 anos. Que meu pai, ao invés de... eu vou jogar bola, pai. Ele, não, você vai sair comigo. Vamos visitar a farmácia, você já vai aprendendo já. Então, na época, eu ficava bem pé da vida, porque eu queria jogar bola, queria fazer minhas coisas, e ele até deixava alguns dias, mas alguns dias eu estava na quadra, ele passava lá para me pegar. Vamos fazer o setor com o pai, vamos conhecer. E, na época, eu ficava muito bravo, mas hoje eu vi que ele tinha razão, né? Mesmo que, por eu ser pequeno e meu irmão também,
Mas a gente foi conhecendo os clientes, os produtos, e isso agregou muito, muito hoje o profissional que a gente é. Quando eu olho para a empresa de vocês têm a Polidrogas, que é um centro de distribuição, é uma distribuidora de produtos que não são de farmácia, mas são para a farmácia. Como é que é isso? Explica para a gente. A nossa linha de produtos hoje é classificada como correlatos ou não medicamentos, que é tudo que se tem numa farmácia do balcão para fora. Então, cabe esparadrapo, atadura, mamadeira, chupeta. Então, porque uma farmácia tem uma gama de aproximadamente 20 a 30 mil itens. Então, isso é legal, né, da gente observar. Antigamente, a farmácia era um lugar para comprar remédio. Sim. Hoje, dependendo do tamanho da farmácia, é quase que um mini supermercado, de tanta coisa que tem dentro da farmácia, não é verdade? O remédio acabou virando consequência do espaço. O que acontece? Virou uma mini conveniência, na verdade, né? A pessoa vai para buscar o seu medicamento e também tem outras opções que, às vezes, uma compra rápida, para ele não passar no mercado, ele consegue estar fazendo Facilita ali hoje isso na drogaria. Então, e a linha de produtos que vocês têm também ajuda essa facilidade para o consumidor, sim, né? Porque vocês acabam agregando outros produtos para a farmácia. Sim, temos alguns itens que também são trabalhados em mercados, mas pela facilidade da drogaria, né, de ser um atendimento mais rápido, para você passar no mercado hoje é muito, muito complicado, estacionamento. Então, numa farmácia, você passa e já compra o que você precisa e o nosso item se encaixa nesses balcão para fora, aí, desses itens que são mais Bom, e falando dessa história de empreendedorismo, como é que você vê, então, essa história de sucessão familiar? Você contou para mim que isso começou lá muito cedo com você, né? E o que isso significa hoje, você olhando para trás, o que isso representa para você? Porque, a bem da verdade, você ganhou uma experiência aí que muita gente não tem nem como comprar essa experiência, né? Vamos dizer assim. Hoje, eu com 26 anos, tenho 10 de experiência. Então, é muita experiência para o mercado, até... Não que eu saiba muito, mas eu tenho o nicho de mercado aqui, que eu aprendi isso porque eu trabalhei junto com meu pai, depois eu fui representante comercial também, depois eu trabalhei internamente dentro da empresa. Então, foram todos os segmentos que poderia ser trabalhado ali. Acredito que eu peguei um pouquinho de cada e consegui trazer hoje isso para a Polidrogas. É muito legal a gente falar disso, porque às vezes as pessoas vão olhar para a empresa que eles têm hoje, familiar, ele, o irmão e tudo mais que estão à frente da empresa, vão falar assim, tem sorte, o pai deixou tudo pronto. Mas não sabe que começou a trabalhar com 14 anos, né? E eu falo que isso não dói para ninguém, não. Eu comecei a trabalhar muito cedo também. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Eu acho que isso te promove muito mais expertise, te promove muito mais maneiras de se relacionar com as outras pessoas, porque você vai crescendo junto com esse desenvolvimento. Então, acho que isso não tem preço, né? Sim, eu costumo falar que quanto mais as pessoas dizem, né? Quanto mais você trabalha, mais você tem sorte, porque isso é uma consequência do trabalho acontecer isso, né? Então, a gente começou muito pequeno, a empresa era realmente familiar, nós fazíamos tudo dentro da empresa, eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, tínhamos a logística, que a entrega era feita por mim e por minha mãe. Então, meu pai vendia e meu irmão, que é mais velho, né, que tinha a carta, e minha mãe e eu saíamos entregando. Então, que legal. Tudo começou muito pequeno. E você falou, tem sorte, porque foi deixado pelo pai e tudo mais, mas é uma história que a gente constrói há tanto tempo junto, né? E hoje a gente estamos colhendo frutos aí desse trabalho. Era justamente a palavra que eu ia usar, que vocês fizeram juntos, porque o pai Exatamente, trouxe para perto. Eu acho que desse bate-papo inicial que eu estou tendo aqui com o Guilherme, já fica a dica. Se eu parar quer um jingle? Quer um jingle na hora que tu Um jingle express, vai. Família, família, família. Família. Dá uma descontraída, né? Polidroga para salvar a minha tosse? Tem uns xaropinhos legais lá. Spray de mel a gente tem lá também. Vou falar um negócio. Rapaz, esse tempo seco está acabando comigo. Mas eu acho que fica como dica desse nosso bate-papo inicial, que assim, às vezes os pais e as mães ficam muito preocupados em assim, não vou colocar meu filho para trabalhar, não quero que ele sofra o que eu sofri. O pensamento tem que ser inverso, gente. Quanto antes você colocar o seu filho ou sua filha em contato com o universo empresarial, seja da sua própria empresa, seja da empresa de alguém da família, mais rápido ele vai aprender a ter uma vivência de como lidar com o mundo dos negócios. Porque uma coisa é fato, ele não tem como se sair disso. Né? Nenhum indivíduo que está em fase de desenvolvimento consegue se livrar do processo do trabalho no futuro. Então, que ele aprenda a lidar com isso mais cedo, né? Sim, até no momento já estão
sendo inauguradas pelo Brasil algumas escolas de empreendedorismo para jovens. Fantástico, fantástico. Porque Devia ser matéria obrigatória no ensino fundamental isso. Eu também acredito, porque é algo que ele vai levar para a vida, nem que ele não seja um empreendedor ou que tenha a sua empresa, mas na sua vaga de trabalho, porque o empreendedorismo nada mais é do que inovar processos já existentes. Ou você cria algo do novo, ou você aprimora aquilo que você já tem. Então, você pode usar muito o empreendedorismo dentro da empresa também, que foi o que nós fizemos lá. Tínhamos o nicho de mercado do meu pai, a experiência, todo o conhecimento que ele tinha, e utilizamos a inovação. Eu e meu irmão, que éramos jovens, né, na época, utilizamos essa inovação, essa garra, essa vontade e treinamentos. A gente sempre participa de palestra, de cursos, feiras no nosso ramo, a gente participa. Aprender nunca é tarde, né? E nunca é demais. Nunca é demais, sempre temos que aprender. Olha só, eles mudaram tanto a estrutura da empresa, gente, que com o crescimento e os negócios, eles passaram de 500 metros quadrados para 3.000 metros quadrados. É o espaço que eles têm hoje para armazenar todo o material que eles têm para distribuição. Hoje, a Polidrogas fortalece e fomenta a economia em Rio Preto e em todo o Noroeste Paulista, com um crescimento médio de 50% nos últimos 3 anos. É uma potência, hein, amigo? É difícil. Quanto mais você cresce, mais fica difícil de crescer. Fica difícil, Então, no começo, a gente trabalhávamos bastante e conseguíamos alcançar esses objetivos. Hoje, temos que nos esforçar muito mais, ter muito mais estratégias de mercados para que possamos continuar nesse crescimento, que não é fácil. Bom, o Murilo, que é teu irmão, você, Guilherme, algum dos dois já tem filhos? Não, o meu irmão tá a noiva dele tá grávida, a esposa dele. Vai começar a trabalhar com 1 ano, moleque. Certeza. Certeza. Já vamos levar ele lá para a empresa, já vamos pôr ele para conhecer o estoque lá, os produtos, para já começar a andar, já vai separar pedido. Olha lá, tá vendo como é que funciona, né? É assim, não é, Clebinho? O Matheus tinha 1 mês de vida, já estava aqui no estúdio comigo. Tá certo. Não tem jeito, tem que entender primeiro como é que é a rotina dos pais para poder levar dinheiro para casa e depois entender como é que faz para levar para a própria casa, né, o dinheiro. Para também continuar essa sucessão, né, que hoje, no meu entendimento, eu acredito que para uma empresa a melhor saída para ela é a sucessão. Se os seus sucessores gostam 10% da empresa, assim, do ramo de mercado, eu acredito que o futuro da empresa é esse, porque você entra com sangue novo, com inovação, com conhecimento do marketing digital, né? Uma estrutura que está andando e com um conhecimento de mercado muito grande do seu pai ou de quem quer que seja que passe para você. Que dica você daria para o empresário que está lá assistindo a gente agora, que está num processo aí de avaliando se ele coloca os filhos para dentro da empresa, se não coloca, como é que ele faz isso? Que dica você daria? Bom, hoje eu acredito que como eu falei, é a melhor saída para a empresa. O empresário tem que fazer os seus filhos darem valor na empresa. Você não pode ter um filho e colocar ele como cargo de presidente da empresa, na minha opinião. Você tem que colocar ele nos cargos inferiores para ele conhecer o procedimento da empresa, para quando ele precise cobrar algum funcionário, ele saiba perfeitamente como funciona aquele procedimento. Porque mandar é muito fácil, mas você tem que mostrar como é que faz o correto. Né? É a diferença de um chefe e de um líder, né? Você tem que conduzir o seu time. Gui, adorei. A empresa está tão bem no mercado, está tão reconhecida, que conquista o Prêmio ACIP 2019. Então, parabéns antecipado para vocês. Obrigado. Aqui. A premiação vai ser logo mais, né? Sim, sexta-feira. Sexta-feira, né? Então, parabéns antecipado para vocês. Que venham mais muitos e muitos anos de sucessões, né? Que venham os filhos, os sobrinhos, e que você possa vir compartilhar com a gente mais dessa história. Eu gostei muito de conhecer. Tudo certo, muito legal. Obrigada, viu? De agradecer. Sucesso para vocês lá, viu? Um beijo pro irmão, pro pai, pra mãe, para todo mundo junto lá, e um beijo especial pra galera da Polidrogas, que deve ser uma família bem grande para dar conta de tudo isso, gente. Deve ser um familhão lá dentro. Obrigada mesmo, Obrigado, viu, querido? Viu? Eu que agradeço. Clebinho, você viu que bacana? Adorei. Quem que vai cantar junto com você? A Helena ou a Maria Clara? Olha, agora só se a Helena quiser, porque a Maria Clara não quer, não. A Maria Clara gosta de dança, gosta de outras coisas, gosta de... Mas tem uma veinha artística aí, né, com a dança. Não tem jeito, né? Tá no sangue, vem na genética, não tem jeito. Pra fechar esse bloco, qual é a música? Essa família é muito unida e bastante organizada. Vem com tanta... Tem dia que não dá certo o jingle, mas eu tinha preparado certinho. Eu sei que eu ia falar de sucessão
É daí que o sucesso é a razão. Show de Acabou bola, o jingle. meu amigo Hoje Flavinho. não deu certo. Olha só, no 100%, próximo bloco a mas gente deu. vai receber aqui o Depois promotor público, Dr. Vidal Serrano Nunes. O que você ia falar? Não, que depois eu mando o jingle pronto pra lá. E aí a Arrasou. gente já manda a conta do jingle. Manda o jingle, junto eu com o valor boleto. do E o site, negócio do né? Palmeiras Junto com o também. valor O negócio. do hino. Ixi, essa conta vai ficar cara. Hoje nós vamos para o intervalo ligeirinho e na volta vamos receber aqui então o promotor público Dr. Vidal Serrano Nunes para contar sobre o livro A Verdade sobre a Revolução de 1964. Não sai daí que eu já venho. Claro Chopp foi desenvolvido para atender os mais exigentes paladares. Com genuíno sabor e composto por ingredientes do mais alto padrão de qualidade, o Claro Chopp possui fórmula exclusiva nas versões Pilsen, Vinho e Afro. Com fábricas em Ribeirão Preto, Goiânia e Catalão, a bebida é distribuída para todo o país. Para todas as ocasiões, a melhor pedida é Claro Chopp. Acesse clarochopp.com.br e conheça a loja mais perto de você. Evoluir é morar na melhor localização da cidade. É fazer o melhor investimento. É viver ao lado do Shopping Iguatemi. Conheça o BKO Wave São José do Rio Preto. Apartamentos de 1, 2 e 3 dormitórios. BKO Wave São José do Rio Preto. A evolução em todos os sentidos. Dê um impulso na sua carreira profissional. Faça pós-graduação na Unirp. São 42 cursos que contam com professores qualificados na área acadêmica e no mercado de trabalho. Todos elaborados para preparar profissionais para um mercado desafiador e competitivo. Escolha o que tem o seu perfil. Pós-graduação Unirp. O impulso para o sucesso. Inscrições no site www.unirp.edu.br. Fone 0800 12 1500. Posto Tropical, desde 1980, fazendo parte de sua família. Combustível de qualidade, serviços exclusivos e loja de conveniência completa. São 4 endereços privilegiados para melhor te atender. Tem sempre um Tropical perto de você. Só no Rio Preto Shopping você encontra incomparáveis possibilidades e esplêndidos sabores em 2 praças de alimentação com mais de 40 opções de lojas. Rio Preto Shopping, o meu, o seu, o nosso shopping. De
de volta? Estamos de volta. Estamos de volta? Programa ao vivo, o Jingle Express, não vai ter jeito de cobrar. Não vai ter jeito, não Porque deu certo, ficou né? tão bonitinho na minha cabeça, mas travou na hora e nós perdemos. Tudo bem, isso é o que acontece num programa ao vivo. Mentira, gente, a gente não cobra os Jingles Express. É tudo de brincadeira, é tudo com amor Ele pros inventa convidados. tudo na hora aqui e surpreende nossos convidados. Olha só, por falar em convidado, o nosso convidado desse segundo bloco é um convidado muito especial. Ele está lançando o livro agora, ó, A Verdade sobre a Revolução de 1964. E eu ainda perguntei pro professor Serrano aqui se tinha muitas verdades escondidas que o povo não sabia. Ele falou que só tem verdade aqui e que o povo não sabia. Então, eu já gostei dessa história. Vamos conhecer junto, então, o Dr. Vidal Serrano Nunes, também conhecido como Professor Serrano. Ele que foi promotor público, está aqui ó, com uma trajetória linda no direito, hoje é professor, escritor, e que está dando de presente para a população brasileira a verdade sobre a Revolução de 1964. É isso, doutor? Olha o seu microfone que está aqui. Ó. Não, é isso mesmo. Quando surgiu a Revolução de 64, eu estava no 5º ano da Faculdade de Direito e a coisa fervia nas faculdades. Muitos colegas deixavam a barba aquecer para imitar Fidel Castro. E era uma coisa assim, e havia uma segregação. Quem era democrata e quem era comunista. Digamos, comunista. Porque que por se simpatizava trás, com isso, né? Essa é uma coisa que eu digo no livro. Por trás de todo o movimento, e até hoje, assim, de greves, baderna, estão os comunistas. Eles são violentos, eles mentem, eles trapaceiam, eles fazem qualquer coisa para pegar no poder. E pela eleição, eles nunca chegaram ao poder no mundo, em lugar nenhum. No Chile, eles conseguiram chegar pela eleição porque não havia segundo turno. Porque as partes, os eleitores contra o comunista se dividiram. E o Allende saiu pelo comunista. Saiu, tanto que os chilenos ficaram com tanta raiva quando eles quiseram transformar o Chile num país comunista, como o resto da América, era a intenção da Rússia, que via Cuba, queria dominar a América. E os Estados Unidos jamais iam permitir. É muito importante escolher, saber, na época, a mentalidade. Nós havíamos saído de uma Segunda Guerra Mundial que ainda tinha resquício. O mundo estava dividido em duas partes, União Soviética de um lado, Estados Unidos de outro. E quem era dos Estados Unidos, como o Brasil e a América toda, não passava. Ah, mas Cuba passou. Eu não sei o que aconteceu, porque Cuba passou. Aí fizeram alguma coisa eu acho que foi um descuido aí dos Estados Unidos. Quando a Rússia quis implantar uma base militar em Cuba, então o presidente Kennedy, naquela época, um brilhante presidente, uma das coisas mais extraordinárias que o mundo já teve, que depois foi assassinado, entendeu? Ele decretou o bloqueio naval e segurou os navios russos que vinham trazendo armas, não se sabia se era atômico ou não, para Cuba. E naquela altura ameaçou uma guerra mundial atômica, a coisa ficou muito difícil, eu me lembro perfeitamente desse detalhe também, e aí fizeram um acordo, que a Rússia a União Soviética naquele tempo, não colocaria armas em Cuba, em compensação, os Estados Unidos aceitaria Cuba comunista. Até porque Cuba é um país sem importância nenhuma. O Brasil, não. Para algumas pessoas, Cuba é muito importante. Tem um monte de gente aí que adora. Não, mas a verdade... Mas que vão para Cuba, então, né? Deixa a que vão gente para aqui Cuba. quieto. O negócio é o seguinte, Cuba era apresentado como um modelo de país. A verdade é que vinha dinheiro russo para fazer isso. Entendi. Essa é uma das verdades. Que está no livro. Que está no livro. Essa é uma das verdades. Era dinheiro soviético, perdão, em grande escala. Então, Cuba era apresentado como um modelo de país. E isso repercutia na faculdade. Os comunistas da faculdade, que são sempre profissionais, eles abordavam, olha, Cuba é o melhor país do mundo, o melhor país da América, é com dinheiro soviético, porque a produção no regime comunista ela cai. Entendi. No mundo inteiro. Veja a Venezuela hoje. É um desastre. Tragédia, uma o pessoal está tristeza. passando fome. É. E os Estados Unidos não querem invadir lá para derrubar o governo, porque eles entendem que isso não deve ser feito. Também não vou entrar muito em Não, e detalhe. cada um com seus problemas também, cada né? um com Vamos seu problema. pensar assim. Exatamente. Doutor, me conta uma coisa. Você viveu esse momento. Você estava no 5º ano de direito. Participei. Participou. Então tem aí uma parte que é a sua ótica, o seu olhar para tudo isso e os fatos históricos. Só que você falou um aspecto, sua ótica. A minha grande preocupação foi trazer a verdade. Não, sim, mas é que você acompanhou a verdade de perto. Mas independente da visão minha. Teve algumas coisas que eu não concordei com a Revolução. O problema de tortura. Alguns casos foi exagero. Alguns casos. Não como falam por aí. Todo mundo foi torturado. Não.
É que generalizam demais, Eu né? vou falar Até um para pouquinho causar sobre um certo isso, depois eu posso sensacionalismo, voltar ao talvez. tema. Por que essa tortura? Que não desse modo que eles mas teve tortura também, não vou ignorar que não teve tortura. Numa revolução, numa guerra, a vitória não tem preço. Tem que ganhar, custe o que custar. É isso que nós precisamos raciocinar. E a coisa fervia. Quando surgiu... Se a gente fizer uma analogia, até no jogo de futebol, há um combate, às vezes, mais violento, porque um precisa vencer o outro time. Imagine numa guerra em que a gente está falando de potências, de dinheiro, de petróleo. Então quando sequestraram embaixador alemão, principalmente, americano, o embaixador americano foi torturado. Nós aprendemos na faculdade que a figura do embaixador, ela representa o país, ela é o país dentro do país. Dentro daquele outro país. Era o país, os Estados Unidos dentro do Brasil. Que era representado pelo Brasil. Então, era intocável. Tanto que eu não sei se eu conheço história mundial, história universal, a ponto de saber tudo. Não, também não. Mas a verdade é que eu nunca soube na história do mundo de sequestro tão grande de embaixador. Entendi. Então, aí os militares acordaram. Precisamos parar. Vamos parar isso aqui. E qual foi, agora, nessa altura... Qual foi o mecanismo para parar? Tinha mais de 20 células comunistas armadas. Nossa Senhora. Armadas. Porque, na realidade, quando o Castelo Branco assumiu o poder, eu me lembro disso, ele reuniu com os governadores da época, Lacerda, Magalhães Pinto, Ademar de Barro e outros, e fizeram um acordo. No final do meu mandato, vai haver eleição. Entendi. E isso era certo. Isso era certo. O que aconteceu? Os comunistas, liderados talvez por Brizola, armaram, começaram as guerrilhas, inclusive uma delas parece que foi liderada por Dilma Rousseff, ou pelo menos participou muito dessa atividade. Então, aí ele dizia, como é que nós vamos fazer eleição num clima desse, com gente armada para tomar o poder? Meu Deus. Eu fico imaginando que hoje, né, se a gente fizer uma análise do que a gente tem hoje no cenário político, e a gente tem hoje o acesso às redes sociais, à internet, em que a comunicação se esparrama de maneira muito rápida, se a gente tivesse essa tecnologia lá atrás, talvez nada disso tivesse acontecido, né? Porque, na realidade, a grande imprensa, as grandes televisão, aderiram a uma luta contra os militares. Entendi. E não sei por que eles fizeram isso, porque do outro lado estavam os comunistas. Entendeu? Então, eu não entendi que a coisa que mais contra a liberdade de imprensa é o regime comunista. Tanto que eles começam, faz parte, não estou falando, não estou inventando nada, faz parte da estrutura mental deles. Eles começam com uma chamada ditadura do proletariado. A Rússia ficou, depois evolui, dizem eles que evolui. Na Rússia não evoluiu, não. Ficou 70 anos no poder ou mais e não passou da ditadura do proletariado. Não passou. Então, foi aquela carnificina, gente que foi fuzilada sem saber por quê, entendeu? Prisões em massa. Só para vocês terem ideia, gente, a relevância desse livro hoje para a questão do direito e para a sociedade de um modo geral, porque eu acho que assim, muitas coisas a gente sabe de história en passant daquilo que a gente aprende no colégio. Né? E acho que a gente aprende de uma maneira muito equivocada, lendo o texto, que muitas vezes a gente não vai nem dar conta de lembrar depois o que aconteceu. Então, só de ouvir o doutor contando aqui, já dá vontade de ficar escutando horas e horas ele falando, porque faz parte disso tudo. Quem escreve o prefácio do livro do professor Serrano é o jurista Ives Granda da Silva Martins, e ele diz o seguinte: é uma notável contribuição ao esclarecimento dos fatos que conformaram nossa história no período. Então, eu acho que está aqui uma contribuição para a sociedade, para os estudantes de direito, para estudantes de ensino médio, para que a gente possa realmente entender o que foi a Revolução de 64 pela ótica e pela inteligência do professor Serrano, porque ele juntou todos os fatos aqui, viu, Clebinho? Põe o convite para mim. O convite é agora para dia 29 de agosto, lançamento. Tá aqui, ó, vai ser na APMP, Associação Paulista do Ministério Público Regional de Rio Preto, fica na 15 de novembro, sala 42. É um convite para toda a população de São José do Rio Preto, para que vá lá prestigiar o professor Serrano, conhecê-lo de pertinho. Eu vou dar uma palestra. Tirar dúvida. Vai dar uma palestra. Que fantástico. Vou dar uma palestra. Começa com uma palestra, praticamente. Começa com a palestra. Para ir na palestra, eu preciso de look, não preciso? Precisa, tá bonito. Preciso de look. Eu adoro meus ganchos, porque hoje eu estou usando Luzia Fazoli. Põe aí na tela, porque para a gente ir para os lugares, a gente precisa estar bem vestida, né, gente? Olha que combinação linda de tons de verde. O verde que é uma das cores para
para este verão, pode apostar com tranquilidade, que é uma cor que vai emplacar, e faça sempre associação com outras peças coloridas para ganhar um extra no visual aí. Olha que bacana essa bata estampada, uma manga super legal. Luzia Fasoli manda para o Brasil inteiro, é atacadista, então você que tem uma loja de roupas femininas aí em qualquer parte do Brasil, entre em contato com elas e faça já o seu pedido. Doutor, fiquei encantada com o seu conhecimento. Volta mais vezes aqui para me contar mais? E só para a gente fechar em rápidas palavras, que eu tenho 1 segundo. O que te fez escrever esse livro? A vontade de não deixar o erro prevalecer. Eu tenho uma palestra no fim do mês, agora, no comando do 2º Exército, lá com o general ali, e eu vou deixar claro, pelo amor de Deus, não deixem passar pela história essa versão dos militares torturadores, dos militares ditadores. Quem tomou conta do país foi a instituição Forças Armadas, pedido por nós. Eu gritei naquela passeada da Família com Deus, 1, 2, 3, Jango no xadrez. E tinha 1 milhão de pessoas gritando. E comoveu todo o país. Aqui em Rio Preto teve uma grande passeata também da Família com Deus. Então, foi essa vontade de não deixar prevalecer essa mentira. Porque, na realidade, outra coisa que eu vou falar... Vou estourar. Eles vão me tirar. Rapidinho. Só falar. Muita gente ganhou dinheiro em cima dessa ideia de que houve ditadura militar. Então, tá aí, ó. A verdade sobre a Revolução de 64. Muitíssimo obrigado, professor Serrano. Adorei conhecê-lo. Sucesso. Vou fazer um esforço para estar presente na palestra. Show de bola, né, Clebinho? Show de bola. E que a verdade prevaleça, então, gente. É isso aí. É assim que a gente se despede hoje. Fui. Até amanhã, se Deus quiser e Ele quer.